Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, dia de anúncio de reforços aí para a dupla Grenal. O Grêmio confirmando aquilo que já era especulação, que já era comentado, a contratação, o anúncio oficial da vinda de Diego Souza. E o Internacional até um anúncio, uma contratação surpreendente, que foi do Gabriel Bosquilla. Ou seja, então uma dupla aí se reforçando para as competições desse ano. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, também um ex-craque, zagueirão Larry, grande Larry. Vamos analisar essas contratações com o Larry aí. Também falar um pouquinho, né, a gente já comentou bastante ontem também em relação à conquista, né? A quinta conquista do Internacional na Copa São Paulo. E o Larry foi um dos integrantes que participaram daquela Copa, né? Não. Vamos deixar para depois. E Rico Vilar, conselheiro, do grupo do Grêmio. Exatamente. Gremista aí, o isento. Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira, que eu digo, não precisa dizer mais nada, né? Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da Claronet para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, aí para emissora nova ainda, 1 ano e meio no ar, né? Indo para 1 ano e meio no ar. E uma emissora também genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. E aí você me adiciona lá para a gente conversar sobre as coisas do futebol, sobre as coisas da dupla Grenal, sobre as coisas do esporte em geral. Nosso Dois Toques para Símio, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua proteção e também a proteção da sua família. Bom, o Grêmio foi toda essa polêmica em relação às suas contratações, o Thiago Neves já tinha anunciado e ontem chegou, já falou sobre a sua vinda para o Grêmio, e hoje foi a vinda também do Diego Souza, né? Rico, 2 jogadores aí que muita crítica por parte dos torcedores, mas aquilo que a gente dizia antes, né? Depois que é contratado, o Larry até como meu jogador sabe bem disso, depois que é contratado, todos passam a apoiar. Mas essas contratações aí, como é que pode dar, projeta aí essa resposta em relação ao Thiago Neves e o Diego Souza? O Thiago Neves foi ontem, né? E hoje foi a vez do Diego Souza. Eu acho que o torcedor do Grêmio está um pouco receoso, até por conta das últimas experiências mais recentes desses jogadores já com mais carreira, mais bagagem, que chegaram caros e não deram resposta. Acho que esse é o principal problema. O Thiago Neves em si, um jogador que passou o ano de 2019, um ano bastante polêmico para ele, acabou carregando um pouco esse estigma do rebaixamento do Cruzeiro, mas também, inegavelmente, um jogador de muita qualidade, ninguém nega. E chegou com esse discurso, ainda sabe? Acho que sim, e acho que chegou muito claro para ele assim, que é a vez, ou tu joga agora e mostra para todo mundo que tu ainda é aquele Thiago Neves, ou é a chance que ele tem. O Diego Souza também se apresentou e também na sua coletiva falando a respeito disso, né, dizendo que tem ciência da importância, da cobrança que vai ter sobre ele e que a resposta está dentro do campo. Então são dois jogadores de qualidade inegável. Agora, o torcedor está realmente receoso porque as últimas experiências não foram tão boas. Mas isso não podem eles carregar esse peso. Eu acho que esses 2 jogadores podem chegar e dar a resposta. Eu acho que o Grêmio está qualificando seu elenco. Claro, está ficando com nós estávamos falando aqui, uma idade um pouco mais, o elenco, uma idade um pouco mais avançada, mas com bastante qualidade no elenco. Eu acho que trouxe peças importantes. Não só esses 2 que vieram agora, mas nas laterais, né? A gente teve uma mudança bem significativa nas laterais. Eu acho que era um ponto que o ano passado o Grêmio sofreu bastante nisso. Agora mesmo estreia do Gauchão, né? O Grêmio começou perdendo por 2-0, um jogo onde se repetiu alguns erros que em 2019 se viu. Infelizmente, a lateral esquerda do Grêmio tem 10, 15 chances de botar uma bola na área e 10, 15 chances perdidas. Então, se o Grêmio não melhorar essa eficiência pelas laterais, vai ter bastante dificuldade. Eu acho que o Grêmio, nesse sentido, reforçou um time mais qualificado. Eu não tenho nada contra a idade, né? Absolutamente. Eu acho que
tu tem a experiência, mas chega uma hora que pesa. Pesa a idade? O jogador sente a idade ou não, Larry? Isso depende do jogador, né? Da sua condição física, até de uma carreira inteira, como trabalhou, como o profissional que foi. Eu acho que o que importa mais é a questão técnica. Jogador que seja bom jogador, são jogadores de qualidade, assim como se discute muito no Inter, jogadores com uma idade mais elevada. Mas o importante é que jogue futebol, que seja bom jogador. Depois, como tem inúmeros campeonatos pela frente, existem jogos mais importantes, existe um revezamento também, problemas de lesões e problemas de suspensões também. Então tem que ter um grupo forte e eu acho que o Grêmio está fazendo isso e o Inter também. Precisam reforçar as equipes. Isso é a falta de jogadores de qualidade também, aí na medida que não se encontra jogadores de qualidade hoje. E aí tu tem a necessidade de buscar e fazer, ou recuperar, essa é a palavra, o Mauro Renato diz que não é essa questão de recuperar, né? Exatamente jogadores que já não discuta a capacidade técnica desses jogadores, mas de uma certa maneira são jogadores que estão na descendente, né? Mas foram jogadores escolhidos, né, pelo seu passado. Mas lógico que... Mas essa é a questão passada. A questão toda mas tu vai escalar pelo passado. Os jogadores estão saindo muito cedo. O Brasil, logicamente, vai ser um mercado visado sempre. Os jogadores despontam aqui e já são levados. Agora, por exemplo, tem a seleção pré-olímpica. Vamos esperar que após a Olimpíada, vários desses jogadores estarão na Europa também, além dos que já estão. As declarações... Pois não, Giovanni? Não, eu só completando ainda essa questão de trazer o jogador pelo passado ou não. O caso específico do Thiago Neves eu acho que é um pouco diferente, porque ano passado foi um ano específico de desastre no Cruzeiro, né, que ele acabou ficando com uma pecha negativa. Mas se a gente olhar, ele não é um jogador que necessariamente vinha numa descendente, né? Inclusive no começo do ano passado, o Grêmio já tinha um certo namoro com o Thiago Neves, se falou numa troca com o Luan. Era um dos desejos do Renato. Exatamente. Sempre foi do Renato. E ele vinha fazendo boas temporadas ainda, né? E ano passado, até a derrocada do Cruzeiro, também estava ok. O Cruzeiro foi o último time brasileiro a perder a invencibilidade, né? E o Thiago era protagonista. Aí, claro, o salário começou a atrasar, começou toda aquela bagunça de dirigente com problema e Não, aí não tem vestiário que segure. Não Exatamente. Adianta. Mas o Thiago Neves até, eu concordo com você. Agora, o que eu discuto mais é a questão do Diego Souza. Quando é que ele teve no Grêmio? 2007? 2007. O D'Alessandro ainda não tinha chegado ao Internacional. 2007. Eu não sou contrário à questão de idade. Eu acho que exatamente o jogador produz, ele tem capacidade, não é a questão da idade. Agora, eu sempre fui contra tu trazer jogadores que já passaram. E foi o caso de diversos jogadores, a gente salientou muito a questão, o ano passado, do Rafael Sobis, que era uma terceira passagem pelo Internacional. Porque tu vai sempre comparar aquele jogador que foi no primeiro momento, que foi um grande momento. Mas eu acho que sim, tem a lembrança desse jogador de 2007, mas eu acho que não é exatamente só isso, porque se nós olharmos, mesmo ano passado, o Diego Souza jogou muito mais que os caras que estão aqui no Grêmio jogando, do que o André, pelo amor de Deus, do que o próprio Tardelli. O Diego Souza jogou mais o ano passado, a temporada do ano passado, do que esses caras todos. Mas o Diego Souza estava reserva do Botafogo. Reserva do Botafogo. A passagem dele pelo São Paulo, eu estou falando de time grandes aí, também foi sofrível. Tomara que o Grêmio... Agora, tomara que o Grêmio, que o Renato consiga, porque o Renato tem essa característica, mas é o que a gente tem dito. O Renato tem essa característica, porque eu recupero o jogador, embora a declaração ele disse que não, né? Não é isso. Que teve jogadores que vieram que não era da listagem dele. Mas nós relacionamos aí, ó. Pô, o Carlos Alberto era um jogador que ele recuperar e não recuperou. O André era um jogador que recuperar e não recuperou. O Diego Tardelli era um jogador que ele bancou e não recuperou. Então tem que ficar bem claro, né? Tomara que dê uma resposta. Agora, se não der, é na conta do Renato. O Renato vai ter que... Porque não tem dúvida nenhuma que isso aí foram jogadores bancados pelo Renato. Isso está claro. Agora, em relação ao seu antecessor, né, acredito que o Diego Souza vai jogar como o último homem de frente ali. Ele tem uma característica que o André não tinha, que o Renato gosta, né? Que ele tem posição física, ele faz o pivô,
Ele é um cara que vai conseguir segurar a bola, esperar. E tá jogando a mais na chegada dos frente também. Aí companheiros. também Exato. um cara mais experiente, jogando um pouco mais na frente. Ele não é aquele Diego que corria o meio campo da frente todo, né? Joga numa Mas não vai posição precisar, mais... né? O Thiago Vai Neves, precisar o Thiago Neves, se o Jean-Pierre tiver em condições, e isso é também um problema, essa questão do Jean-Pierre, né, Giovanni? Essa lesão aí, muscular, 18 centímetros, é uma coisa que não está bem esclarecida, isso aí não ficou bem esclarecido, né? Ou seja, agora, o Thiago Neves com o Jean-Pierre em condições, é banco dele, né? É banco dele. Não, o Jean-Pierre, pelo que estava jogando, é um jogador que estava evoluindo muito, era um dos jogadores mais importantes do time do Grêmio. Lógico que teve problemas de lesão, vai demorar um tempo para retornar, Mas em boas condições, mas é um jogador... Mas é uma lesão que está ainda aí, olha, né, sem mas nenhuma aí, explicação. A exemplo do Rodrigo Dourado também, um jogador, o Jean-Pierre, era uma recuperação de poucos dias, ele viajou inclusive para a semifinal, para jogar a semifinal com o Flamengo, no Rio de Janeiro. Tentativa, né? Ah? Tentativa. Não, mas Larry, era pra se já- viaja, Larry, se viaja porque tu tem algumas condições. Tu não Ninguém vai vai esperar que viajar, 3 meses depois ninguém tu vai ainda vai viajar. ter E voltado. aí era uma recuperação de alguns dias, rapidamente. E há quantos meses nós estamos aí? Quando é que foi? Foi em novembro? Sim. A que ponto chegamos? E aí houve toda essa mudança, essa demissão de toda a estrutura do Grêmio lá, e preparadores físicos e nutricionista. Alguma coisa tem, né? Mas aí, o caso do Jean-Pierre, já tive algumas discussões por causa disso. Me parece que mesmo que de repente tenham erros do jogador, né? Mas será que é só dos jogadores? Esse é o ponto. A diretoria do Grêmio, eu acho que, e o Luan foi outro exemplo assim, não tem com o jovem talento da base a mesma tolerância e a mesma paciência que tem com figurões, né? Porque a forma que a diretoria, e aí a diretoria do Grêmio expôs o jogador através da nota, depois o jogador também teve sua nota, e vai o Renato dizer que ele tem culpa no cartório, a gente fala, fazendo o paralelo do Rodrigo Dourado, é um mistério, mas não sai nada. Está na interna, né? Então, me preocupa a forma que o Grêmio trata esse jovem jogador, da mesma forma que se criou um ambiente horrível para o Luan permanecer, eu tenho medo que aconteça a mesma coisa com o Jean-Pierre. Que é estranho, não tenha dúvida nenhuma, é uma lesão que está sendo tratada e não vem a público, né? Não vem. Aí já tiveram mil especulações em relação a isso, tinha sido primeiro uma lesão de 2º grau, depois uma lesão grave de 3º grau, enfim. Mas pelo menos esses 2 jogadores que chegaram aí, o discurso deles está... Evidente que o torcedor gremista quer que eles joguem e apresentem um grande futebol. Mas tanto um como o outro foram bem categóricos em suas declarações, né? E que eu concordo, né? O Diego Souza disse, olha, idade não importa, o importante é produzir, o importante é jogar. Está correto, é isso que a gente fala. E o Thiago Neves também disse que, olha, não quero ficar falando muito, quero jogar. É uma postura Os legal. dois acho com o que mesmo isso aí. discurso, assim, tipo, resposta, vou dar no campo. Não adianta realmente fazer muita coisa. Pode fazer o discurso mais lindo do mundo, chega na hora, entra em campo, não joga, vai vir a cobrança. Então eles têm que realmente falar menos e fazer mais, se preparar para fazer mais, né? Mas vamos ver o que o Thiago Neves falou em relação a essa sua vinda, né? A sua chegada ao Grêmio. Então, Não, é o Thiago Neves, isso aí não é o Thiago Thiago Neves. já não é mais um Vamos garoto, cortar aí que você já- não é o Thiago Neves. Estou na hora do Thiago Neves, vamos cortar. Vamos voltar, volta para mim. Não, é o Thiago Neves, não é o Thiago Neves. Isso é ele falando sobre o Thiago Neves, né? Ele deu um recado, o Thiago Neves deu um recado sobre a sua vinda aí. Quando estiver no ponto, a gente coloca essa entrevista dele. Mas eu acho que essa manifestação deles também significa muito, né? Sim. Não. Eu hoje à tarde, eu ouvia do Diego Souza, pelo menos, completa a coletiva dele, e a sensação que passa pra gente assim, é isso, tipo, sabem do ambiente, sabem da cobrança, talvez tenham isso com o Renato, assim, ó, porra, tá vendo a pressão que eu trouxe vocês. Aquela coisa assim de, eu sei que eu preciso entrar e fazer. Isso é um dado importante. Sabem que é uma oportunidade, sabem que talvez seja a última, e aposta no Renato. Se tem essa questão de amizade, de parceria, isso também tem seu peso. O Renato chega, pô, banquei vocês aqui, vocês têm que entrar e jogar. Não tenho dúvida que eles vão tentar. Vai jogar pelo treinador. Isso é uma característica do Renato. O Renato era daquela época onde o grupo, o jogador, jogava pelo Espinosa. O Renato tem essa característica aí. Faz com que realmente ele jogue pelo treinador. Isso conta muito, né, Larry? Eu vejo assim, eu acho que o Diego
Souza tem que dar uma resposta maior, porque, ao que me parece, ele é um jogador que era, nas equipes anteriores, ele vinha digamos, não apresentando o futebol que ele apresentou em 2007, por exemplo. Vamos combinar. Se você reserva no Botafogo... Ele estava no Sport, depois no Botafogo, no São Paulo e no Botafogo, e não apresentou. Já o Thiago Neves vinha, até o início do ano passado, ele vinha jogando muito bem. Sim, ele entrou era destaque, o Grêmio queria contratá-lo. Então, assim, é lógico que aconteceram algumas coisas que marcaram muito o Thiago Neves, né, nessa questão toda do Cruzeiro. A questão é mas eu, a meu ver, assim, em termos de futebol, quem tem que dar uma resposta maior, inclusive em termos físicos, é o Diego Souza. Não tenha dúvida. Até porque ele tem um biotipo diferente, ele é um jogador maior, mais pesado, e ele vai ter que dar uma resposta maior. Essa questão aí da cobrança, ela é... E o jogador sabe disso. Agora, são jogadores experientes, que sabem que vão sofrer uma pressão muito grande em relação a isso, né? Logicamente, a gente acompanha os programas esportivos e existia uma discussão antes das contratações. É lógico que, a partir do momento que é contratado, tem que existir o apoio de todos os torcedores e de diretoria, todos os gremistas, no caso, né? Eu também acho. A crítica tu pode fazer antes, discutir quem vem, quem não vem. Agora, na hora que tu fecha um elenco, fecha um time, tem que dar um voto de confiança e apoiar o jogador. Agora, lógico que a gente sabe que, independentemente disso, a cobrança, ainda que ela adormeça, ela vai continuar existindo. E se o jogador fizer 2, 3, 4 partidas que não forem boas, com certeza... Tu sabe que o torcedor é passional, né? Mas também tem o contrário, né? São jogadores que têm ferramentas para, em 2, 3, 4 jogos, decidir, resolver e já botar não, são o jogadores torcedor evidentes, são jogadores com a capacidade técnica muito grande, jogadores que decidem, são jogadores que decidem partidas, isso aí não tenha dúvida nenhuma, né? Existe também o fato do Diego Souza já tem uma história no Grêmio, por ter passado um ano muito bom no Grêmio, então ele tem uma identificação já com a torcida, então ele tem essa vantagem nessa relação. O estilo dele é um estilo que se identifica bem com a torcida do Grêmio, aquele cara aguerrido, que chama a torcida para dentro do campo. Então, ou seja, se ele faz 1 ou 2 participações boas e traz a torcida com ele tem toda a condição de reverter esse cenário. Né? Agora, o Renato foi até questão de... Não, porque essa história é meu amigo, nós somos vizinhos no Rio, né? Agora, se tu vai fazer um time de amigos também, é complicado, né? Eu acho que não é por aí, agora, porque é meu amigo, porque é meu vizinho, porque... Futebol, tudo depende de resultados. Se os resultados forem bons, tudo se ajeita. Agora... Tudo vai depender da sequência de jogos aí, né? Eu também acho que essa questão dessa tragédia aí que passou o Cruzeiro, porque isso é tragédia, para time grande é tragédia, né? Como foi para o Internacional quando caiu, quando foi para o Atlético, quando foi para o Corinthians, quando foi... Aí não tem vestiário realmente mesmo que segura, não deixa de ser uma tragédia. Agora, é um jogador que tem toda a capacidade, jogador experiente, e não tenho dúvida, tecnicamente mas são jogadores que vão ter que reconstruir a sua vida. Tanto um como o outro. Profissionalmente, os jogadores têm que reconstruir. Mas eles vêm num clube, para um grande clube, uma equipe estruturada, né? Até existe alguma reformulação, mas existe uma espinha dorsal, um time já formado há algum tempo, então isso aí facilita um pouco mais. O Diego Souza jogava no Botafogo, que é um time de altos e baixos. E o Cruzeiro, que entrou em decadência total, né? O clube, não vou discutir o clube, né, Larry? Mas o time é um time médio. Exatamente. E ele era reserva no Botafogo. Eu até... Reserva no Botafogo. Ao final do ano, sim. Reserva no Botafogo. Agora, tu ser reserva no Botafogo e tu buscar um jogador reserva, claro que mas tem isso muitos isso é convicção do técnico. E como o Renato é um cara que tem a ver tudo com o Grêmio, um cara que está há tanto tempo fazendo sucesso, então tem que se acreditar. Já estamos no ponto aí com o recado do Thiago Neves aí? Vamos botar na tela aí o recado do Thiago Neves? Bom, aí estamos passando a produção que tem VT errado. VT está na pasta normal, né? Recado do Thiago Neves. Então vamos fazer um intervalo, então a gente vai se coordenar, vai arrumar achar essa sonora para trazer ao nosso telespectador e principalmente ao torcedor gremista. Nosso 2 toques para Casos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro,
E a gente está em época de férias, de botar o carro na estrada, então mais do que nunca você tem que fazer, né, a revisão do seu, uma vez que não viaje, mesmo que você fique na cidade, é uma questão de segurança. Então, revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então você também aproveita a promoção permanente que você tem lá. Tá? E Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Então, revisão do carro e troca de pneus, exatamente na Avenida Ceará, 1055. Nosso 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem óculos de grau, solar, lentes de contato, tudo lá na visiótica. E todas de marca, de grife, né? Você está com problema na sua lente, então troca lá na visiótica. Sua armação também está com problema. Lá, óculos solar, a gente está no verão, então todos óculos de marca, de grife, estão aí os contatos, telefone, site, endereço. E lá você tem possibilidade, aceita todas as bandeiras, todos os cartões lá na visiótica. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, aí vamos achar aí a sonora do Thiago Neves, voltamos também falando do Internacional, que hoje também anunciou aí a contratação do Gabriel Bosquilla, um jogador que estava jogando no Mônaco, começou lá no Guarani de Campinas, com passagem pelo São Paulo, saiu daqui nos meados de 2015 e até não nenhuma especulação. Essa aí foi tratada, essa negociação, a 7 chaves. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o Larry Chaves, Rico Vilar e Giovânia de Oliveira. Siga os canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça aos amigos que também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Para 1 ano e meio no ar, uma emissora ainda jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, você acessa em qualquer lugar e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, para você me adicione lá para a gente conversar, né? Sobre as coisas do futebol, da dupla Grenal e do esporte. Nosso 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Tem lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa inteligente, sua casa, sua empresa, seu escritório, que você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Películas também para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e a loja da Avenida Ipiranga, 5.800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis, é só você acessar, tá aí os contatos, o site, o telefone e você se tornar um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, código de área 33 15 21 60. Aí você liga ou passa lá, conversa com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Agora sim está no ponto, achamos aí então o recado que o Thiago Neves deu ao torcedor gremista. Eu já queria ter vindo, né? Já tem um tempo. Fui pro PUC, eu não vim pro Grêmio, então acho que agora está sendo um momento importante da minha vida, não só da minha carreira, mas da minha vida. Então acho que nada melhor do que você chegar num clube onde que todo mundo quer que você esteja aqui, todo mundo queria a minha presença, então agora é feliz e ir em casa. Fundamental também, né? O que ele disse, ou seja, e ele veio com toda a família já, né? Veio com a esposa, veio com os filhos, veio com toda a família. E tu ser recebido num clube que tu é desejado, que tu quer, isso aí também, a questão do motivacional conta muito, né? O Larry, Rico e Giovânia. O histórico dele é muito bom, né? Lógico que nos últimos momentos não, do ano passado, mas pode ter uma retomada com todo esse, digamos, todo esse prestígio e essa receptividade boa por parte do grupo do Grêmio. É bem possível que ele consiga retomar
seu bom A futebol. torcida é grande, né, o A torcida é Rico? grande. Eu acho que a preocupação do Thiago, acho que envolve mais até aspectos extra-campo do que a capacidade e qualidade do jogador, acho que ninguém tem dúvida. O Diego já é um pouco diferente. O Diego já é mais a questão se fisicamente vai conseguir estar no nível 100% para jogar aquele futebol que já jogou. Mas eu acho que os dois têm condições. Mas eu é acho isso aí que a o Gui torcida... disse. Tu esquece tudo. Se jogar, se der a produtividade, tu vai esquecer tudo. Claro que o torcedor é passional. Daqui a pouco, se não der uma resposta, vai lembrar daquela declaração que ele deu lá quando eliminou o Cruzeiro, eliminou o Grêmio, né? Chupa Grêmio. Aí o torcedor é passional. Tu vai para um lado ou para outro. Mas evidentemente que tudo depende da capacidade dele. Ele tem capacidade, sim. E o próprio Diego Souza pode também dar uma resposta positiva. Bom, mas o Internacional? O Internacional até, hein, Giovanni? Não tinha nenhuma especulação. O Internacional tratou as 7 chaves essa negociação aí com o Gabriel Bosquilla. O Bosquilla, o Internacional teria já feito uma sondagem em dezembro, se falou, aí depois morreu o assunto, aí surgiu a especulação que o Mônaco tinha feito a oferta do Bosquilla e do Jorge por empréstimo em troca do Bruno Fux em definitivo. O Inter negou e aí morreu o assunto, né? Aí hoje o Inter anunciou oficialmente a contratação do meia, que é jovem, né? Tem 23 anos. 23 anos, é. Vem com a bênção do Oscar também, o Oscar que pelas redes sociais desejou, né? Seja feliz onde eu também fui. O Oscar é o jogador internacional, né? Isso, o Oscar que, assim como o Bosquilla, vem do São Paulo, né? Só que o Oscar já é mais velho. E também passou pelo Internacional, Oscar. É um jogador de 23 anos, é um jogador que foi criado, a origem dele é na base do Guarani de Campinas. E aí esteve no São Paulo, e no São Paulo, ele, em meados de 2015, que ele acabou indo para o futebol europeu. E agora retorna. Como é que dá para definir essa contratação lá? Foi surpreendente, embora no final do ano ele tenha sido falado o nome dele. E eu achei que foi muito, muito interessante essa contratação. Isso prova que o Inter está atento, tem pessoas lá dentro que trabalham e trabalham bem. E eu acho que foi uma contratação feliz do Inter, que está formando um excelente grupo. Eu estou gostando do que eu estou vendo aí. Olha, até os números dele, ele jogou 21 partidas e marcou em 2019 apenas um gol. Não é um jogador. Ele é um jogador de chegada na área, ele é um jogador de assistência, é um jogador de armação, mas não é um finalizador, não é um jogador de marcação de gols. Mas vamos esperar, como falamos antes, vamos esperar, vamos ser otimistas, né? Já que as pessoas que estão lá no clube para fazer esse trabalho, observadores, pessoas que entendem de futebol, vamos acreditar que vai dar tudo certo, porque ele realmente é um jogador muito promissor que saiu do São Paulo com muito bem falado e deve ter ele feito jogou coisas no São boas Paulo, por lá. o técnico dele, ele jogava com o Ganso e o técnico era o Muricy. Então, O Muricy era o técnico dele. vamos perguntar para o Muricy, então, que é um conhecedor de futebol, né? Agora, ele é um jogador que chega em condições. Esse não é um jogador que lá, até porque o calendário europeu é diferente do nosso. É um jogador que já jogou, eu acho que semana passada ele atuou ainda pelo Mônaco. Né? É um jogador que chega Pronto para jogar. Pronto para jogar, não tem questão de pré-temporada nem condicionamento. E embora ele não tenha se firmado no Mônaco, né, teve 2, 3 empréstimos, ele é muito jovem, né? Ele foi bem no São Paulo e às vezes é normal essa adaptação, né? Eu acho que o caso mais recente é o do próprio Gabriel Barbosa, do Gabigol do Flamengo, né, que não foi bem na Europa, voltou e destruiu. Claro, não estou comparando o futebol do Bosquilla com o do Gabriel, mas é que às vezes essa situação do jogador muito jovem não se firmar na Europa não é um indicativo, não proíbe o jogador de voltar e dar certo no Brasil, né, e jogar a bola. Até porque jogar no Campeonato Brasileiro, jogar bem no Campeonato Brasileiro, como foi o caso do Gabigol, e jogar no Campeonato Francês é muito mais difícil jogar no Campeonato Brasileiro. O futebol francês é um futebol inferior. Ele vem por um contrato de 2 anos, até o final de 2022, e o Inter adquiriu 20% do passe dele. Ou seja, os 80% continuam. Então, até foi uma engenharia bacana essa do Internacional, ou seja, 20%, e ainda com a possibilidade, com o estipulado, um valor, embora não se falou em cifras aí, né? O Internacional tratou as 7 chaves dessa negociação, mas com a possibilidade de adquirir o restante dos 80%, caso o jogador venha a dar uma resposta positiva.
Agora, o Internacional com esses reforços, aí o Internacional fala muito questão do centroavante. Eu não sei, o Cudê até após o jogo contra o Juventude, a vitória com o Juventude, eu não sei se foi uma jogada dele para tipo cobrar da direção, ou seja, mas ele disse, olha, se especulou em centroavante, mas também acabou morrendo ali aquela história, a questão do centroavante, que é exatamente para ter uma alternativa em função, porque o Paulo Guerreiro parece que terminou essa história com o River, porque ontem o presidente do River deu uma declaração que as negociações do Boca. Do Boca, melhor dizendo, que as negociações com o Paulo Guerreiro encerraram definitivamente, né? E é bom que tranquiliza, né? Tranquiliza o torcedor, tranquiliza o ambiente, né? Não, e o Agora próprio jogador, pode, né? Exatamente, o jogador pode jogar tranquilo, sabe, vai ficar em Porto Alegre, né? Não tá com a cabeça aqui, um pouco lá, mas se vier uma proposta diferente. Então, para o Internacional, acho que é excelente. Agora sim, o Cudê está pedindo, e tem razão, o Guerreiro, até pela questão da seleção, vai se ausentar, vai desfalcar o Inter em muitas partidas em 2020. É importante o Inter ter um centroavante reserva. Tem Copa à América, altura, né? tem início de eliminatória também, o Mundial, quer dizer, o Internacional vai precisar mesmo mas isso é uma raridade também hoje, né? Centroavante é raridade hoje, né? O Grêmio que é um centroavante também aí. O Grêmio que é um centroavante Por também. isso contratou o Diego Souza. Né? Por isso foi buscar Que o Diego Souza, né? Mas realmente nessa função aí o Inter precisa de uma outra alternativa, porque o jogador mais que poderia ser improvisado é o Potker, né? Dos que tem aí hoje. Nem jogador vindo da base, os meninos ainda não vão ser colocados para jogar no time profissional, os meninos que disputaram a Taça São Paulo. E, aliás, grande conquista, né? Conforme falaste antes. Não, grande conquista, mas acima disso foi um grande jogo. A gente comentou bastante ontem sobre isso. Foi um grande jogo das duas equipes, né? É que no futebol tem que ter um vencedor. Mas, olha, era uma grande justiça caso quem perdesse, né? Que foi o caso do Grêmio. Foi um jogo aberto, foi um jogo, as duas equipes buscaram a vitória, sem nenhuma violência, sem absolutamente nada, um jogo limpo, que eu disse, um jogo que encantou o Brasil, né? Desses times aí, sub-20, tanto do Internacional. Então, na verdade, foi decidido nos pênaltis. Aí é aquela história, nos pênaltis tudo passa a ser loteria. Também não é bem assim, a questão também... O Cadu, né? Assim, fazer uma referência é o seguinte, nos últimos tempos tem se falado muito na base do Grêmio, e eu tenho acompanhado o trabalho que tem sido feito lá no Inter, eles estão fazendo um trabalho muito bom. E agora, felizmente, teve essa vitória e começou a chamar a atenção, mas o trabalho está sendo muito bem feito. As pessoas que estão lá são pessoas sérias, tem um grupo muito bom de trabalho lá dentro e eles estão fazendo um trabalho muito bom na base do Inter. Comandado pelo Fabrício Delex. E o presidente Marcelo Medeiros, que foi um dos nossos aqui, também exemplo do presidente Romildo, foi um dos nossos programas especiais de final do ano, e ele exatamente fez essa colocação, que esse ano sim, que o Internacional teria o aproveitamento da base, além das contratações, jogadores e tal, mas teria o aproveitamento da base. Essa é a proposta. Mas falando em base, um dos jogadores que estava lá, né, é uma das promessas do Internacional, até atuou no último jogo, né, o Giovanni, que é o Pedro Henrique. Sim. Né, um jogador que foi tirado, inclusive, dessa competição do Sub-20 para ser colocado, inclusive, no grupo principal. E ele fala a respeito disso, né, sobre essa sua transição, saindo em plena competição, que ele podia estar comemorando também essa conquista aí, né, mas foi chamado e já foi colocado no grupo principal. O Pedro Henrique fala sobre isso. Cara, é difícil falar em dever cumprido porque a gente almejava... Pedro Henrique 2, né? Que está na pasta. Hoje está complicado o troço, né? Está complicado, mas vamos lá, vai se acerta. Pedro Henrique que fez uma partida bastante segura contra o Juventude, né? O Larrique foi zagueiro, pode falar um pouco melhor, mas mostrou características importantes, né? Na bola aérea foi muito bem, eu gostei bastante do jogador. E principalmente pelo fato de foi colocado repentinamente no time titular e teve um desempenho muito bom. Um jogador promissor, teve uma oportunidade, mostrou um bom futebol. Isso aí é legal para que a torcida veja justamente isso que eu falei antes, que está se trabalhando bem na base e tem ótimos jogadores. É lógico que gradativamente vai colocando um ou outro jogador conforme a necessidade, mas é importante que se valorize
a torcida sempre pede, vamos valorizar a base, vamos valorizar. Então, Mas agora a um base bom momento. sempre foi o grande potencial das grandes conquistas de Grêmio Internacional, as principais conquistas, exatamente com jogadores da base. Que era uma mescla de jogadores da base com jogadores já, né, com mais rodagem. É importante, e a própria entrada do Pedro Henrique foi uma solicitação do Cudê, que ele estava lá em São Paulo. É importante isso aí, tu vê que o técnico está se importando com isso, como foi no caso do Diego Aguirre. O Diego Aguirre veio para Porto Alegre e promoveu vários jogadores, né? O William, o Dourado e mais algum até outro. Até o Jefferson, que depois não decolou, mas passou ele por deu seleção. Oportunidade para vários jogadores, né? A entrada do Alisson também foi com o Diego Aguirre. Então, esses técnicos, eles se diferenciam por isso também. Eles dão oportunidade para os jovens. Até a gente falava no Muricy em relação ao tinha sido jogador dele, né? E a colocação que ele fez que é um jogador, inclusive um jogador de passes, principalmente o Gabriel Bosquilla. Mas essa nova... O Internacional viajou já, né? Foi fretado, então foi para São Luís de Juí, o Grêmio joga na quinta, o Internacional amanhã, sem o Paulo Guerreiro, mas com o D'Alessandro. Essa nova função do D'Alessandro que o Eduardo Cudê colocou ele mais próximo ao centroavante, e ele foi o principal jogador na partida contra o Pelotas, ou seja, com 2 assistências e 1 gol, né? Uma nova função, e o Cudê ele vai jogar exatamente quando ele jogou comigo. Essa função, não tanto de correr para tudo que é lado, embora ele queira uma recomposição, uma marcação, mas um jogador próximo, ou seja, dá para a gente fazer assim um comparativo que fez o Renato talvez com o Douglas, né, eu sou um cara, né? Eu até diria que eu sou um cara suspeito para falar do D'Alessandro, porque eu sou um cara que acho que tem que se privilegiar. Também no jogador de idade, 39 anos. Tem que se privilegiar a qualidade técnica. Ele para a idade dele, ele tá muito bem fisicamente. E a questão técnica, ele é diferenciado. Então, se tu tiver um esquema onde tu não sobrecarrega esse jogador na hora que estiver sem a bola, para que ele tenha a bola para criar jogadas aí. E por isso eu disse no programa anterior que eu estive aqui, eu disse que o D'Alessandro, principalmente no Beira-Rio, ele tem que ser usado em todos os jogos, porque ele sempre faz a diferença. O time do Inter é outro time quando joga o D'Alessandro, porque ele tem uma maneira de jogar que ele motiva a equipe, ele tem uma liderança muito grande. É lógico que não vou dizer que o D'Alessandro vai resolver todos os problemas, mas numa equipe bem armada, com bons jogadores, uma equipe equilibrada, ele vai dar. Mas eu acho que eu acho que isso que o Cudê está buscando em relação ao D'Alessandro. Até essa declaração dele jogar como ele tinha jogado na Argentina com o Cudê, exatamente o jogador mais próximo do Paulo. Porque o ano passado foi exatamente a falta de uma aproximação com o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro era um jogador totalmente isolado. Porque o D'Alessandro jogava marcando um lateral. Marcando lateral. E tem uma outra situação. Eu tenho uma sugestão assim, uma sugestão não, mas na verdade, com a chegada dos novos laterais, agora esse ano nós vamos ter os laterais que vão marcar os atacantes, não os atacantes marcando, porque os nossos laterais não marcavam, não conseguiam marcar. Então agora não vão precisar puxar os atacantes para marcar os atacantes adversários. E favorece até os volantes que também viravam assessor de lateral, atacante era assessor de lateral, né? Não, as jogadas com o Cudê é completamente diferente, são jogadas mais centralizadas. Quem são usadas lateralizadas são exatamente os laterais, que ele usa exatamente os laterais, né? Só para dizer, eu falei que quando eles jogaram juntos, o Cudê e o D'Alessandro, quando jogaram juntos no River Plate. E outro ponto que tem o dedo do Cudê, que até o Edenilson falou em entrevista, é que a jogada do primeiro gol, que o D'Alessandro recua e lança para o Edenilson, né, que o volante vem de trás e aparece na área, é uma jogada que o Cudê tem trabalhado. Sim, e o que o Edenilson falou é que tem trabalhado o lançamento com o D'Alessandro e com um outro jogador, que ele não falou qual eu acredito que seja o Cuesta, um jogador que fez esses lançamentos também ano passado, mas quer dizer, é muito cedo ainda, mas a gente já começa a ver questões que são do treinador, né? Mesmo nesse período muito curto, já tem mostras do trabalho do Cudê.
Amanhã sem o Guerreiro, né? É o Thiago Galhardo, jogador que já até... Contra o Juventude, o Thiago atua nessa função, né? Isso. No lugar do Paulo Guerreiro. Até porque tem uma grande preocupação internacional na próxima semana, né? Onde começa aí a pré-Libertadores. Define o ano do Inter já na próxima semana. Começa o início da pré-Libertadores para o Internacional. Mas agora sim parece que a gente já tem no ponto, então, que a gente falava exatamente desse jovem aí, o Pedro Henrique, sobre essa sua passagem, sua vinda, né? Deixou de ser campeão na Copa São Paulo para exatamente ser incorporado ao grupo principal. Eu fiquei muito feliz por eles. Estou feliz também aqui, né, pela oportunidade. E eu acho que eu fiz parte também, pouco, mas torci bastante por eles. E acho que a gente mereceu o título e tô tranquilo, tipo, falaram que até ia ter minha medalha e tal. Então me coloco um pouco junto lá também, tranquilo. Tá aí, então, Pedro Henrique falando rapidamente. A gente era até uma entrevista maior, mas ficamos devendo, não tem problema. Bom, o que a gente não deve, você não deve quando você escolhe o seu banco. Aí o banco certo é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. É o Banrisul, né? Aquele banco que ele proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, então se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, você tem tudo lá que precisa em material de construção na Ferragem Lampião. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção e de áreas industriais a condomínios e empresas. Olha, um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto do depósito, quer pintar sua casa, o pessoal do litoral reabriu as casas, tem que pintar, ou aqui mesmo na cidade. Então lá você encontra mais de 2.000 tonalidades de tinta à sua disposição, lá na Ferragem Lampião. Tem televendas, tem teleentregas, então aí os contatos, o site, o telefone, o endereço que fica aqui em Porto Alegre, na Rua Alberto Silva, 85, bem pertinho, quase na esquina ali com a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos, à sua disposição, estacionamento na porta, são todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan já diz isso, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco aí de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho aí, então, e dando voz, pelo menos, algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Larry Chaves, com o Rico Vilar e Giovânio de Oliveira. Vocês nos assistem nos canais 24 e 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Você participa mandando uma mensagem, já vou dar voz a algumas das nossas muitas mensagens, também compartilhando. Aí descer aí, vamos para um ano e meio no ar, emissora nova, mas também genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores e meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente conversar sobre as coisas do futebol, do esporte, da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para Ciência, Estética e Saúde, olha, um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar, que é para você amenizar e acabar com a sua calvície. Então, aí os contatos, telefone, mas acesse as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, você vai ver muito mais, além desses procedimentos que eu relacionei aqui, que você tem à sua disposição. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José. São José que teremos aí o Grêmio São José na próxima quinta-feira. São José que vem de 2 empates, o mesmo resultado, estreou com o Esportivo jogando em casa 1-1 e depois um grande resultado lá no final de semana, domingo, com o Caxias, empatando com o Caxias em 1-1 lá no Estádio Centenário. Vamos lá para algumas das nossas... nossos Dois Toques também para Gimo, né? Qualidade comprovada com os produtos da Gimo.
Vamos lá. Olha, o José Taliba, grande Biba Alvarez, lá em Brasília nos assistindo. É isso que eu digo. As nossas plataformas digitais da RDC levam você para qualquer lugar do mundo. O Hélio Camargo também, nos mandando boa noite. O Bruno Gonçalves. Essa chegada do Thiago Neves está me lembrando muito a contratação do Roger Flores em 2008. Meio canhoto, de extrema qualidade, desacreditado, com fama de chinelinho, desagregador, que joga tanta bola quanto o Roger jogou naquele período. É verdade, é boa lembrança. Né? Se ele produziu o que o Roger produziu, está mais do que satisfeito. Né? E ganhou a torcida. Né? Ganhou a torcida, é verdade. O Elias Oliveira, seu Oliveira é bom, né, Giovanni? O Elias Oliveira de Souza. Inter está fazendo um lindo time. Será o Arangues ainda vem? E será que vem outro centroavante? Sou de Piratini, Rio Grande do Sul. Vamos ir. Está indo assistindo lá em Piratini, viu? As plataformas digitais. O Arangues está nessa expectativa. Está um litígio lá, o jogador se especulou que o Inter ia pagar um valor, mas não tem necessidade, né? Porque ele já tem condição de assinar aí um pré-contrato. Internacional, pela questão de 2, 3 meses, não faria essa loucura, né? A informação do Alexandre Ernest, né, é que o Inter iria pagar entre 3 e 4 milhões de euros para trazer ele agora. Mas antecipar 2, 3 meses? Ele está lesionado, né? Então ele poderia voltar a jogar em março. O contrato dele vai até julho. Então seria para a fase de grupos da Libertadores, embora toda essa informação circulou antes do anúncio do Bosquilha, né? Não sei se, por exemplo, essa situação do Bosquilha não muda um pouco essa pressão para trazer o Arangues antes do fim do contrato. Vamos lá, o Hélio Camargo. A flauta, a corneta tem que ser entre os torcedores, que saibam aceitar que tudo não passa de uma brincadeira. Jogadores não podem ter essa atitude e não jogar para ganhar. Sem picuinhas, agora está no clube que falou bobagem. Se não for bem, será com certeza massacrado. O Chupa Grêmio. Tem toda a razão, eu concordo plenamente contigo. E esse tipo de situação não é para um profissional, para não acontecer o que aconteceu isso. Como eu critiquei lá aquela do seu Sacha pegar a bandeira e dançar a valsa, como depois do Grêmio Minuto de Silêncio, jogadora é profissional. Ainda mais nos tempos de hoje, tu tá aqui, tu tá num time, daqui a 6 meses tu tá em outro. Agora, isso para torcedor, maravilha, torcedor, a flauta é fantástica, faz parte do... Agora, profissional, eu sou totalmente contra isso, concordo plenamente contigo, Hélio Camargo. Humberto Claudinho, boa noite, Cadu e convidados. O Hélio Camargo fala mais, acho muito bom o Inter buscar bons jogadores, mas na minha opinião a integração do Cezinho no time principal será como uma ótima contratação, pois está aí um jogador com atitude e gana de vencer. Será com certeza a continuidade do Dali. O Cezinho foi um dos destaques do Inter, mas serão os jogadores, ele e o Pato serão jogadores que serão reintegrados, né, ao grupo principal do Internacional. E o Praxedes também. Praxedes também, né? O Adriano Miolo diz, nenhum jogador que saiu do Grêmio e voltou deu certo. Carlos Miguel, Paulo Nunes são alguns exemplos. Também concordo, eu sou contra essa volta. Falei a referência, ano passado, a questão do Rafael Sobis ter voltado. Eu não sou muito adepto de jogar. A não ser que seja jovem, a não ser que seja um jogador jovem, né? O caso do Neymar, na segunda passagem do Neymar, a terceira também já era uma passagem. Pegando o próprio Grêmio, a segunda passagem do Juliano foi interessante, né? Verdade. Foi bem o Juliano. Não, o Juliano teve uma passagem no Grêmio, né? Ele era do Internacional, depois veio. Ele passou 2 vezes depois pelo Grêmio. O Hélio Camargo. O Diogo Souza, quando no São Paulo, teve pesadelos terríveis com o Cuesta. Aí eu era na flauta, né? Aí que é bacana porque eles fazem um programa paralelo também, né? E o Eusébio Francisco respondeu, e o que falar do Guerreiro com o Kahneman? Que maravilha, mas o futebol nos traz emoção e surpresa, hora desagradável, mas a convicção de que os ases celeiros seria campeão estava no rosto dos garotos, pois são jogadores vencedores. Olha, eu vou repetir, foi fantástico, né? Se pudesse deixar os dois, claro que é impossível, né? Mas tanto que apresentaram o Grêmio Internacional, não tenha dúvida nenhuma. Vamos lá, o Carlos Roberto, boa noite, Cadu. Ótimos convidados, parabéns, viu? Ótimos convidados aí, ó. Valeu. 2 jogadores são bons a contratar. O Luciano, os 2 jogadores
São boas contratações, 34 anos e o jogador velho, e o Diego jogador, vai dar certo no Grêmio, dá-lhe Grêmio. O Humberto, mesmo não sendo fã das contratações do Thiago Neves e do Diogo Souza, estavam finos em forma durante os exames físicos transmitidos pelo canal do Grêmio Porto Alegrense. O Grêmio Futebol, é verdade. J. Fedman nos assistindo também na audiência. O Luiz Eduardo Soares, o Grêmio campeão mundial, este ano o Renato na seleção brasileira. Esse é o sonho do Renato, né? Ele deixou bem claro, né? E aí vai. O Luiz diz o seguinte: Diego Souza, artilheiro do BR, e Thiago Neves, o melhor da América. O JF, boa noite, amigos da bancada, estou aqui assistindo, compartilhando com os amigos o melhor programa esportivo da noite, 2 toques ao vivo aqui em Capão da Canoa. Um abraço grande aos amigos e ao comandante do programa, Cadu Oliveira. Valeu, JF, um grande abraço aí no litoral também, pessoal todo ligado. O próximo confronto do Inter será onde? O clube contratou nada menos que o capitão da seleção brasileira, o grande Dunga, jogador que dispensou o comentário. Ele é de Juí, né? O Dunga é de Juí. Rogério Fabrício, parabéns pelo programa, Cadu, show! Alguns anos atrás, o presidente ou a comissão trazia esses garotos para se integrar no time principal, para fazer a preparação. Este ano deixou os garotos e o título veio. Esses garotos têm que deixar terminar sua caminhada, pois sabemos que a copinha é muito difícil, mas os ases celeiros têm um retrospecto bom neste grande torneio. Paulo Roberto Dia Luz, Paulo Lúcio, grande Paulo Lúcio também na audiência. O Alexandre Viana, o Grêmio deveria trazer Lucas Paquetá. O Milan quer emprestar o jogador e ele iria pagar metade do salário. O Grêmio deveria trazer Lucas Paquetá no Grêmio com empréstimo. Vai lá, Romildo, Bolzan, traz... Bom, o Paquetá jogaria em qualquer time do Brasil, né? E está essa situação lá. O Paulo Lúcio também, eu fiz a referência. Abraço, Cadu. A secação está grande, mas com o Renato, o Thiago Neves e Diego Souza vão voar. Aguardem. Velho sou eu, que tenho 72 anos. Não, mas tu tem cara de jovem, Bolinho. Ó. Tem cara de jovem, não vai por aí, né? Ponto final, é isso? Estamos encerrando, seu Big Ben? Então tá, chegamos ao final então, né? Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Tem o Barranco e o Barranquinho, é o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Já está lá. Amanhã será o lançamento oficial nas revendas. Mas o Kia Rio é um espetáculo, um novo carro da Kia São Moto. Kia Rio. Passe nas revendas e eu tenho certeza que você vai sair de carro novo depois que você conhecer o Kia Rio. Agora, se você vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, tem a Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí com o Silvio Lopes, né? O Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Na sequência, na virada, vem Joias da TV com Rosana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, para você dar de presente, né? Uma joia para esposa, para mãe, para namorada, para filha, para amiga. Então acompanhe Joias da TV com Rosana Rocha. Depois, na sequência, à 1 da madrugada, a reprise dos nossos 2 toques. Depois vem Rogério Amaral com Virando o Jogo e toda a programação da RDC TV. Continue aqui, não nos abandone com a programação da RDC TV. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.